Não podemos e não devemos acreditar, diz Santo Agostinho, que Deus, obrigando-nos a observar a lei, queira ordenar o impossível. Fazendo-nos Deus compreender que somos incapazes de observar todos os seus mandamentos, Ele nos admoesta a fazer as coisas fáceis com as graças que nos dá, e a fazer depois as coisas difíceis com o auxílio maior que podemos impetrar pela oração. Por isso mesmo, cremos com firmeza que Deus não pode mandar coisas impossíveis, e somos advertidos do que devemos fazer nas coisas fáceis e do que devemos pedir nas difíceis. Por quê? Perguntará alguém. Impõe-nos Deus coisas impossíveis às nossas forças? Justamente a fim de que procuremos, pela oração, o que não podemos com a graça comum. Deus manda-nos algumas coisas superiores às nossas forças para que saibamos o que lhe devemos pedir. Em um outro lugar, a lei foi dada para que se procure a graça. A graça é dada para que se cumpra a lei. A lei não pode ser observada sem a graça. E Deus, para este fim, deu a lei para que sempre suplicássemos a graça necessária para observá-la. E de novo, em outro lugar, diz ele: a lei é boa se dela fizermos bom uso. Em que consiste, pois, o bom uso da lei? Ele responde: consiste em conhecer pela lei a própria fraqueza e em procurar o auxílio divino para obter a saúde. Santo Agostinho diz que nós nos devemos servir da lei. Mas para que fim? Para conhecermos por ela o que sem ela seria impossível, a nossa incapacidade para a observar, a fim de que com a oração alcancemos o auxílio divino que cura a nossa fraqueza. São Bernardo escreve o mesmo dizendo: quem somos nós? Ou qual é a nossa força para resistirmos a tantas tentações? Certamente era isso que Deus queria, que nós, vendo a nossa insuficiência e a falta de auxílio, recorrêssemos com toda a humildade à sua misericórdia. Deus sabe como a oração é útil para conservar a humildade e para exercer a confiança. Por isso, permite que nos assaltem os inimigos que para nós e nossas forças são invencíveis, para obtermos com a oração o auxílio para resistir-lhes. Note-se, especialmente, que ninguém pode resistir às tentações impuras da carne, se não se recomenda a Deus no momento da tentação. Este inimigo é tão terrível que, privando-nos nos combates de quase toda a luz, nos faz esquecer todas as meditações e bons propósitos, desprezar a verdade da fé e perder o temor dos castigos divinos. Esta tentação une-se à nossa natureza decaída e nos arrasta com toda a força aos prazeres sensuais. Quem não recorre a Deus está perdido. A única defesa contra a tentação, diz São Gregório de Nissa, é a oração. A oração é a guarda da pureza. O mesmo dizia antes dele Salomão: sabendo eu que de outra maneira não podia ser inocente, sem que Deus me concedesse, dirigi-me ao Senhor e pedi-lhe. A castidade é uma virtude que não podemos praticar se Deus nolo não concede.
Deus, porém, só a concede aos que pedem. Quem pedir, certamente será atendido.